Esperando. Oi, Olá, professor, tudo bom? tudo bom e Boa você? noite. Boa noite. Vamos, Só nós para fazer live, só nós fazemos live numa quinta-feira feriado à noite, né? véspera do feriado, né? O povo tudo querendo tomar uma cervejinha, né? Mas tá bom. Vamos tomar um vinho, né? Tomar um vinho e É, ouvindo. Vai ser é produtivo. a Não, e a gente deixa gravada a live, quem não puder assistir agora, assiste depois, né? Dá uma olhada depois e tira algumas dúvidas, né? Fica sabendo do que se trata tão ultimamente comentada a biocibernética bucal, né? Ultimamente tem se comentado mais, né? A gente tá botando lenha na fogueira, né? Um pouquinho. As pessoas estão começando a se interessar mais pela sua saúde como um todo, né? E preventivamente, né? E entendendo que se sistemicamente não está bem, nada dá certo. E a boca está muito interligada com isso, né? Acho que está sendo o grande salto agora, o grande insight. As pessoas, os profissionais da saúde, a própria pessoa está se conscientizando da importância da saúde bucal como um todo na saúde, né? A importância da saúde bucal sempre existiu, né? Porém, ainda, né? Por isso que eu acho que a biocibernética pode contribuir demais, né? Com essa revolução que está acontecendo, tanto na odontologia quanto na medicina, né? De ter uma visão mais ampla, né? Interligada das coisas, né? Integrada das coisas, né? Mas sempre foi importante, né? Agora, a importância que se dava, que se dá ainda, né? Em grande parte, para a boca e para a saúde bucal, é muito limitada a área bucal, né? Então, de um tempo para cá, é que isso tem mudado. Que bom, né? A gente fica feliz que isso tem acontecido. E acho que isso está acontecendo num momento adequado, né? Então, a biocibernética, por exemplo, você sabe disso, né? Ela existe há muito tempo, né? Quem começou a falar sobre isso foram dois dentistas já falecidos, o Dr. Mário e o Dr. Denizar, que escreveram os dois primeiros livros sobre esse assunto em final da década de 60, começo da década de 70. Então, já há muito tempo que algumas pessoas já faziam a relação da boca como sendo, né, a boca como sendo uma estrutura interligada com o corpo e com tudo que acontece nele, com tudo que acontece na vida dessa pessoa. Esse conceito da biocibernética ele foi se ampliando, como tudo, né, a gente vai amplificando essa visão. E hoje, né, o próprio Dr. Mário, em algumas oportunidades, falava que o conceito que a biocibernética trazia iria começar a ser entendido e discutido mais profundamente a partir dos anos 2020, a partir de 2020. E por que ele dava essa data, né? Ele dizia que o planeta precisaria chegar num momento onde o ser humano ia entender que tudo que ele construiu não dá muito mais respostas para ele, principalmente com relação à questão da saúde, né, da saúde. Então hoje, atualmente, eu até citei isso numa outra live que eu fiz semana passada, que a Organização Mundial de Saúde tem catalogado, né, quais são as doenças que existem no mundo. E esse gráfico das doenças que vão aparecendo, ele só aumenta, ele é crescente. E eles também têm um outro gráfico que eles fazem da quantidade de terapias, de tratamentos que existem para as doenças no mundo. E esse gráfico também só sobe, né? Só aumenta o número de tratamentos, de medicamentos, enfim, de técnicas de tratamento. A conclusão que se tira disso é que esses tratamentos não estão dando resultado, porque se tivessem dando resultado, a curva das doenças, dos problemas humanos estaria em declínio, não subindo, né? E o mais grave é que
muitas dessas doenças que estão subindo são causadas pelos tratamentos que fazem para tentar curar as outras doenças. Aquela história que todo mundo ouve, né, e a gente fala e não reflete sobre o que é de fato que significa isso. Uma pessoa que tem um câncer, normalmente se morre, não vai morrer por causa do câncer, vai morrer normalmente por causa do tratamento feito para o câncer, não é? As consequências disso tudo. Então, essa visão mais integradora, né, ela está começando a surgir mais intensamente em virtude de que a gente não está dando mais respostas adequadas para que uma pessoa realmente encontre um caminho de saúde na vida, né? A odontologia, Angelita, a odontologia ela é uma ciência muito recente, né? A odontologia ela existe há muito pouco tempo como ciência, 100 e poucos anos, né? E acredito que a odontologia foi criada, a parte da medicina, exatamente pela complexidade que é entender a boca humana, né? Então, a odontologia, eu brinco e falo que a gente tem que perdoar se a odontologia erra no entendimento mais amplo, porque ela ainda está em desenvolvimento, a odontologia ainda está em desenvolvimento na compreensão mesmo do que essa estrutura significa, né? E hoje a gente tem vivido essa transição, né? Então, você mesmo, né, eu sei que você trabalha com odontologia biológica, tem muitos profissionais que têm um olhar já bem diferenciado para a boca, para os dentes, para as funções que ali se encontram, que são muito mais amplas do que sorrir e do que mastigar comida, né? Uhum. Tem muito mais funções. A biocibernética, ela trabalha numa função que possivelmente a gente ainda tem que compreender um pouco melhor, né? Então, a biocibernética não trabalha sobre dentes, a biocibernética trabalha sobre o vazio da boca, sobre os reflexos que acontecem naquele vazio daquela boca. A boca Explica aí um traz pouco uma melhor esse revelação. vazio para os nossos ouvintes Então, entenderem, né, essa questão. para a gente explicar isso profundamente, ficaríamos horas aqui, né? A gente já passou É, 5 dias juntos e não de deu forma para entender isso sucinta, né? plenamente. É assim, a Não, boca não. Até que é nós uma vamos área. retomar novamente para eu tentar assimilar melhor essa questão. É, o teu vídeo está travando um pouquinho. Eu acho que deve ser a tua internet, Tá. mas tudo bem, eu entendi. Então, para a gente falar sobre isso, né, a gente tem que pelo menos procurar entender melhor o que é a boca, né, o que ela representa na nossa formação como ser humano, né? A boca é uma revelação da nossa identidade, da nossa singularidade. A boca é uma área, uma estrutura que demora, em média, para ser formada, 28 anos. Que é o tempo que todos nós, seres humanos, demoramos para crescer fisicamente, para amadurecer mentalmente e fisicamente. Então, a gestação de um ser humano, no sentido mais amplo que a gente possa dar à palavra humano, ela demora 28 anos. Uma das características humanas mais fascinantes é que o ser humano ele é individual. Ele não existem dois seres humanos iguais, nunca houve e nunca vai haver, né? E essa individualidade, ela é desdobrada, ela é alimentada por um programa biológico que acompanha ele nesses primeiros 28 anos. E é exatamente nesse período onde ele se forma plenamente como ser humano, tanto que a gente fala que a gestação humana não é 9 meses. 9 meses é o tempo que a gente passa dentro da barriga da nossa mãe. A gestação de um humano demora 28 anos, que é o tempo que a gente demora para montar uma estrutura física e com condições funcionais, fisiológicas, condições emocionais e mentais, para que a gente possa viver a partir daí os potenciais que a gente conseguiu desenvolver ao longo desse período.
Isso tudo vai ficar registrado no nosso corpo, vai ficar registrado na maneira que a gente interage com a vida e, estruturalmente, no corpo, ela fica muito espelhada na nossa boca. Então, a boca, ela revela a nossa identidade, a formação da nossa persona, da nossa individualidade, a manifestação dessa individualidade. Dentre as características que eu citei, uma das mais importantes humanas é o fato que o ser humano ele tem decisão individual e ele tem consciência individual. Ele faz reflexões próprias. E essa decisão, é escolha, hoje, nós passamos o dia hoje, eu e você, todos os seres humanos, fazendo escolhas, tomando decisões. Essas decisões que a gente toma estão estruturadas em cima de um aprendizado, de um processo de aprendizado. Um dos reflexos humanos mais importantes chama-se deglutição, que é isso aqui, ó, que nós fazemos, isso que eu acabei de fazer, que você está fazendo, nós fazemos 2.600 vezes ao dia, todas as vezes que fazemos essa deglutição, a gente, no final da deglutição, levemente a gente encosta um dente no outro. Então, a deglutição, ela está ligada neurologicamente a uma capacidade de tomar decisões. Eu coloco algo na minha boca, o ser humano é o único que faz isso. Ele coloca algo aqui, ele decide se ele engole ou não engole. E na medida que ele decidiu que engole, e que ele faz a deglutição e engole, aquilo vem para o automático e aquilo vai ser desdobrado. Só que a gente não engole só comida. Dessas 2.600 vezes que a gente deglute, 10% é comendo, o restante é sem comer. E todas as vezes que a gente deglute, a gente está decidindo engolir algo. A gente engole, você está engolindo o que eu estou falando. A gente engole a vida entra por aqui. Isso é um dado bem subjetivo, que mereceria uma explicação muito mais profunda, mas não temos tempo para isso. O outro dado é que o ser humano, quando nasce, não é? Tudo isso para explicar o vazio da boca, né? Que esse reflexo da deglutição se dá no vazio da boca, na posição dessa língua, não é? Nessa condição. O ser humano, quando nasce, ele não anda, ele não fala, ele tem tudo isso como potencial, mas isso não está manifestado. E a busca do ser humano sempre é a verticalização. O ser humano é um ser vertical. É um ser que a vida dele, toda a vida dele é dedicada a ele transcender, a ele verticalizar, certo? E a boca, os dentes e a boca, essa estrutura, que é formada ao longo desse processo, é o que mantém a cabeça sobre esse osso que se chama mandíbula. E é essa sustentação que vai dar um campo de visão, que vai te dar a possibilidade de você ampliar os horizontes da sua vida, sua visão. Isso está intimamente ligado com a nossa dentição. Então, olha, eu citei duas coisas, que é a deglutição e que é o apoio. Então, o dente, na verdade, a função do dente é sustentar uma postura, é dar uma possibilidade de uma condição postural ampla. Se nós tivermos, né, imagina que esse programa biológico que eu relatei, ele tivesse sido respeitado integralmente, isso, quando eu falo isso, eu falo respeitado fisiologicamente, respeitado emocionalmente e respeitado mentalmente. Se a gente fosse respeitado nesse processo, nós chegaríamos aos 28 anos de idade, com os nossos 32 dentes na boca, todos eles muito bem posicionados, mantendo a minha cabeça numa relação com a minha mandíbula, que no caso dos dentistas eles chamam de classe 1, com um espaço interno de boca pleno, com medidas e proporções de medidas plenas, né? As medidas que a biocibernética usa para resgatar isso é a proporção áurea, que é um estudo matemático fabuloso, um matemático que desenvolveu um estudo chama-se Fibonacci. Quem usou essa proporção áurea foi muito o Leonardo da Vinci usou isso em tudo. O nosso corpo tem essa proporção, a natureza tem essa proporção. Isso é a demonstração de uma harmonia. Então nós chegaríamos aos 28 anos com todo esse processo, com esse espaço
interno de boca pleno, onde a língua que está morando lá dentro ia fazer todo o processo de deglutição, que é um ato de decisão, e nós poderíamos decidir por nós mesmos de maneira plena. Isso é utópico pensar, porque isso não existe, isso é o ideal, isso seria o ideal. Então, pensando nessa amplitude da visão da boca, o que eu, na minha experiência, vivencio, é que assim, a gente tem 3 bases de sustentação humana. A nutrição humana, né, o que nutre um ser humano, que faz com que ele se desenvolva de maneira saudável, a própria palavra nutrição já retrata o que é. Nu vem de consciência. Estar nu significa estar consciente. 3. E a ação. Então é a ação de 3 coisas para manter a consciência da gente. Quais são essas 3 coisas? A respiração, o sono e os afetos. Os afetos incluem a comida, inclui as vivências, inclui tudo o que nos afeta. Então, quando a gente nasce, a gente é feto dentro da barriga da mãe. Saiu da barriga é afeto, é não feto. E a partir daquele momento, daquele contato da minha individualidade com o mundo, criou a minha individualidade, eu nasci, minha mente nasceu, eu vou receber por afetos tudo que o mundo vai me alimentar. Então eu sou alimentado pelo ar, pelo sono e pelos afetos. O ar, a respiração, está totalmente ligado à nossa condição bucal. Totalmente ligado. Uma pessoa, para poder ter uma respiração plena, ela teria que ter os 32 dentes na boca, todos eles bem posicionados, nas proporções, respeitando as proporções. Isso seria uma respiração plena. Sendo assim, nem eu, nem você, nem ninguém que nós conhecemos respiramos assim. Quando não respiramos assim, o nosso sono vai ser comprometido. Por quê? Porque a gente não vai conseguir ter a sustentação adequada para ter uma qualidade de sono melhor. E os afetos, né, que são os responsáveis por toda essa alteração acontecer. Então, nisso eu explico o seguinte: afeto, quando entendo por afeto, não é só, eu falei que comida é um dos afetos. Então, dá o exemplo da comida. Nós podemos tomar por decisão fazer uma alimentação extremamente saudável. E hoje a gente tem instrumentos para saber o que é uma alimentação saudável. Todo mundo tem várias linhas de alimentação saudável. Vamos imaginar que a gente escolha uma e eu vá fazer aquilo. Isso representa que eu vou me tornar uma pessoa saudável? Não representa. Não representa. Por quê? Porque isso é um dos afetos. Um dos afetos. Né? Existem outros afetos. Então, por exemplo, no trabalho que você realiza, você sabe o mal, o prejuízo que um mercúrio faz na boca de uma pessoa. Certo? Muito bem. Então você propõe remover. Se você remove todos os amálgamas da boca de uma pessoa, só isso não vai representar que ela vai se tornar uma pessoa saudável. Ela vai, lógico que a tensão melhora. Por quê? Porque eu estou convencido, é a isso que eu quero contribuir com o estudo da biocibernética, eu estou convencido que ter uma boa postura na vida é o que determina você ter saúde ou não. Convencido disso. E essa postura envolve muitos outros afetos. É a minha postura diante da vida. Minha postura diante da vida está intimamente ligada a como foi esse programa de desenvolvimento meu como ser humano. Então, se a gente cogita ajudar alguém no sentido de poder resgatar o que aconteceu aqui, nós temos que compreender isso. E a gente não compreende, porque a gente não faz uma ligação com a outra. E a nossa atuação em relação à saúde fica limitada. Isso vale tanto para o dentista como para qualquer profissional de saúde, ou que se diz um profissional de saúde. Porque a gente acaba atuando num pedacinho. Porque a verdadeira atuação, a verdadeira mudança
é o que o paciente ou que a pessoa possa fazer no sentido de trabalhar esses outros afetos. Esses outros afetos, que são vários no programa biológico, eles é que vão determinar a nossa postura diante da vida, vão determinar como os meus dentes vão ficar colocados na boca, vão determinar uma série de condições de postura física, inclusive, postura emocional, postura mental, postura comportamental. São os nossos valores, aquilo que a gente... Por que a gente está aqui? A gente veio aqui fazer o quê? Né? A gente veio aqui para trabalhar, para ganhar dinheiro, para ter sucesso. Só isso que a gente veio fazer aqui. Que a pessoa vai ter que adquirir durante a vivência dela, né? É a maturidade, então, a vivência, são as experiências, né? E a partir das experiências e negativas, positivas, filtrar e ver que aquilo ali vai amadurecendo e crescendo a pessoa como um ser humano mesmo, né? Então, são ferramentas que ela vai ter que agregar e aprender a usar durante essa nossa jornada, né? Então, mas para a gente poder ter essas ferramentas, a gente precisa compreender, a gente precisa conhecer. E a limitação que todos nós temos é muito grande em relação ao entendimento pleno do que é essa questão desse desenvolvimento desse programa biológico. O que a gente sabe é que tanto eu quanto você somos produtos de uma cultura, de um processo cultural, que tem crenças, tem valores, e isso é que determina a nossa conduta na vida. Falar, o que isso tem a ver com a boca, então? Na boca isso está registrado. Está registrado. A boca, como falei, o número de dentes que nós temos é o mesmo, eu e você. E qualquer ser humano, deveria ser o mesmo, de qualquer ser humano, que é o número de 32 dentes. Que também não é um número por acaso. A gente tem 16 articulações em cada braço, 16 em cada perna, temos os 32 espaços intervertebrais, né? Enfim, o número 32 também é muito significativo. Mas o número é igual, tanto para mim quanto para você. A forma dos nossos dentes também é. Os incisivos têm uma forma, os caninos têm outra, os premolares e tal, os molares. Agora, como os dentes são colocados na boca, isso é individual. Isso é meu, isso é teu. Não existem duas bocas iguais. O que diferencia uma boca da outra é como esses dentes são colocados no espaço. Por quê? Cada dente vai nascendo numa determinada idade ao longo daqueles 28 anos. E em cada dente tem um sistema. Cada dente representa um sistema de amadurecimento físico, emocional e mental. Isso fica gravado fisiologicamente no esmalte do nosso dente. Isso aí que vem a magia, né? Aí que vem o entendimento do... Pois é. Né? Então, e o nosso esmalte do nosso dente guarda as nossas memórias. Memórias que a gente foi arquivando ao longo desse aprendizado da vida. E olha que interessante, lembra que eu falei do reflexo da deglutição, que a gente deglute 2.600 vezes por dia? Quando a gente deglute, a gente encosta um dente no outro, através de um reflexo neurológico, isso vai atingir o teu sistema nervoso central e vai reafirmar neurologicamente 2.600 vezes por dia, você reafirma as suas memórias. Olha só o que isso tem a ver com nós. Aí a gente viaja, fala assim, você vê, estamos vivendo uma época aí de muita tensão, você é dentista, você deve ser procurada por isso, as pessoas estão tendo muito bruxismo, mas muito bruxismo, muito, apertamento e bruxismo. Então, o que é esse apertamento e o que é esse bruxismo? Dentro dessa visão que eu estou falando para você, o apertamento é uma tentativa inconsciente de nós apagarmos memórias que nos desviaram de um caminho que me levaria a uma plenitude como ser humano. Então, o bruxismo é uma defesa que o organismo tem de fazer um rangimento, um apertamento. Só que isso alivia a tensão, só que desgasta um monte de coisa. Você perde um monte de coisa. Ficaríamos também horas falando sobre isso. O que eu quero dizer é o seguinte, os dentes, eles delimitam esse espaço
e reafirmam essas memórias. Então o dente tem sua importância, lógico que ele tem, mas o mais importante é o reflexo que ele permite que aconteça, que é o reflexo da nossa deglutição e o reflexo da capacidade que nós temos de reflexão. Eu gosto de dar esse exemplo, que eu vou dar agora, porque isso explica um pouco. Então, quando você vê um ser humano que tem dificuldades cognitivas ou dificuldades de desenvolvimento mental, como um síndrome de Down, um síndrome de Down é uma pessoa que não tem capacidade de tomar decisões por ela mesma. Ela é uma pessoa que tem uma limitação fisiológica causada por uma alteração genética. Mas olha que interessante. O síndrome de Down, eu peguei o síndrome de Down como exemplo porque é o mais fácil da gente compreender. Se você vê um síndrome de Down, além das características físicas que ele traz, que são bem característicos da questão do Down, na boca ele tem alterações nas formas dos dentes, né? Todo dentista sabe disso. E uma alteração neurológica que ele tem, que ele não faz, é a deglutição. Ele não deglute, ele não faz assim, ó. O síndrome de Down, normalmente ele tem a língua para fora, ele baba, ele fala assim, ele fala assim. Por quê? Porque ele não tem capacidade de tomar decisões. Há muito pouco tempo, um Down morria, ele não chegava quase aos 30 anos. Por que ele não chegava aos 30 anos? Porque depois dos 30 anos, o que mantém o ser humano vivo são as qualidades que ele vai adquirir naquela idade, que é a capacidade de tomar decisões por ele mesmo e de refletir por si mesmo. A gente fica muito preocupado com essa juventude de hoje, que chega aos 30 anos e não sabe nem tomar decisões de nada. Não é? Está tudo atrasado. Mas hoje, com as terapias de trabalho que se fazem com os Downs vivem mais tempo. Mas esses que vivem mais tempo são aqueles que têm esse reflexo mais organizado. Então, assim, eu não sou Down nem você. Mas qual é o meu reflexo? Será que eu tenho ideia de qual é esse reflexo? Então, assim, a boca, se você faz uma intervenção na boca que aproxime essa pessoa de uma possibilidade dela ter esse reflexo, isso dá a ela a possibilidade postural de poder transformar determinadas atitudes que sem essa mudança ela não vai conseguir fazer. Porque ela vai continuar memorizando as mesmas, a construção das mesmas memórias. Isso sem falar de como a odontologia, não a odontologia biológica, que eu sei que já deu um salto enorme, né, na compreensão dessas questões e dos campos de interferência que existem na boca e que realmente prejudicam aquela pessoa, mas que tem uma origem. Isso tem uma origem, tem um processo por trás. E se esse processo por trás, que é a postura da pessoa, não for resgatada, e para resgatar a postura, por exemplo, a gente teria que se preocupar. A primeira coisa que a gente teria que ver é se tem espaço suficiente para que ele possa respirar. Esse é o primeiro passo. Quando você põe o paciente para respirar melhor, não é? Tanto é que, se a gente for para um hospital, a primeira coisa que vão fazer em nós é colocar oxigênio, se a gente não estiver passando bem. Se a gente respirar melhor, a gente vai ter uma qualidade de sustentação melhor. E isso está intimamente ligado com a nossa boca. Intimamente ligado com a nossa boca. Como que a biocibernética explica assim, de uma forma mais simples, vamos dizer assim, né? Não sei se existe simplicidade na biocibernética, né? Existe e ao mesmo tempo não. É tão lógico, você fala, nossa, é tão simples, mas ao mesmo tempo é tão complexo, né? E como que a biocibernética ajudaria as pessoas nessa questão da postura? Que a postura que nós estamos falando aqui tem a postura física, a postura emocional também da pessoa, né? Como a postura que ela toma diante da vida dela. Aí tem a postura física, que no caso a biocibernética ajudaria essa pessoa a adquirir uma melhor postura física, né?
A postura, nossa postura física, não é? Eu não costumo fazer separação entre uma postura e outra, não é? Tudo Você já interliga. deve ter me ouvido falar. Postura é postura. Postura é a postura diante da vida, é a postura física, é a postura diante de um fato, é a postura da gente. Ela está totalmente Ah, interligada. uma só. Eu costumo brincar, e é realidade isso, você nunca vai ver uma pessoa deprimida com uma condição postural ereta. Uma pessoa deprimida, a tendência dela é fechar. Quer dizer, a postura física, ela é e reflete as outras posturas de vida. A postura física e a postura de vida estão intimamente ligadas com a nossa condição respiratória. Eu diria para você que respiração e postura são sinônimos. Se eu tenho uma má postura, eu respiro mal. Se eu respiro mal, eu tenho uma má postura. E essa respiração plena, né, uma respiração plena, vamos pegar só sobre o aspecto fisiológico, físico. Ela depende de um espaço bucal interno adequado para uma posição adequada de língua. Se esse espaço bucal estiver comprometido, vou dar um exemplo. Imagine, você vai em um ortodontista quando você tem 13, 14 anos, e o estudo ortodôntico que ele fez na sua boca mostra que você não vai ter espaço para o nascimento dos dentes. E ele propõe aí um tratamento ortodôntico com extração de dentes, de premolares e dentes do siso. Isso é feito hoje em dia bastante ainda, não é? E aí coloca-se um aparato ortodôntico para os dentes ficarem alinhados e uma relação de oclusão estável. Só que quando você faz isso, você imagina, você tem 32 dentes, você tira 8 dentes. E você põe os outros dentes todos numa relação. Esse espaço interno Foi de todo boca alterado. foi completamente comprometido. Se você não resgatar essa condição de espaço de boca, de alguma maneira, você não vai possibilitar essa pessoa ter acesso a uma condição respiratória adequada. E quando ela não tem acesso a uma condição respiratória adequada, ela não vai ter acesso a níveis de consciência mais adequados. Então, está totalmente interligado, isso fisicamente. Agora, a respiração, o conceito de respiração é muito mais amplo do que apenas uma troca gasosa. Não é só entrar oxigênio e sair gás carbônico, entrar oxigênio e sair gás carbônico, não é só isso. Isso é fisiologia respiratória, função respiratória básica. Respirar é eu expirar no mundo aquilo que me inspira. É tão fácil a gente perceber como a respiração é comprometedora e ela está totalmente ligada às minhas condições emocionais, mentais, ao que está acontecendo comigo, porque quando a gente tem qualquer tipo de alteração nessas áreas, automaticamente a nossa respiração se altera. Se altera. E a respiração é um ato fisiológico, uma função, ela acontece automaticamente. Você pode tomar consciência dela. Então, por exemplo, se eu estou muito agitado agora, eu falo, bom, deixa eu respirar. Aí eu respiro um pouquinho, eu me controlo, certo? Só que isso é quando eu estou consciente disso. Grande parte do meu tempo eu passo inconsciente disso. E se eu tenho esse espaço comprometido, eu posso fazer qualquer tipo tentar resgatar a minha condição de saúde se eu não melhorar a minha condição respiratória para possibilitar um ganho postural, para aí sim eu começar a trabalhar a postura de fato, eu não vou conseguir resgatar. Então, por isso que eu falei no começo que o mais importante na biocibernética não são os dentes, é o espaço que tem dentro da boca, né? E esse espaço é construído ao longo desse tempo que eu citei e que influencia a gente diretamente, porque é isso que faz com que não caibam os dentes na boca. Então, por exemplo, um caso como eu citei de um jovem de 13, 14 anos que não tem espaço para o nascimento dos dentes. Que interpretação você faz disso, né? Então, assim, a grosso modo, ele não teve espaço na vida
para poder se desenvolver plenamente. Esse espaço pode ser, inclusive, físico, pode ser até físico, mas é esse espaço de expressão. Por quê? Porque ele foi educado, ele foi dentro de um programa que limitou a expressão dele. É isso que vai ficar para ele como postura de vida. São as nossas crenças, são os nossos valores, são as coisas que orientam a conduta ética, a conduta humana das pessoas. Né? Então, eu pegar, quando eu vou trabalhar com essa pessoa, se eu extraio o dente, só penso nisso, aí eu acabo de vez com ela, porque aí eu aprisiono ela mesmo naquela posição. Agora, como que se trabalharia? Se trabalharia expandindo essa arcada e procurar entender, porque se você só expandir a arcada, só mudar dente de posição, expandindo a arcada só, você depois que termina o que você faz, você tem que colocar uma contenção, chama contenção, porque se você não colocar, volta. Por que volta? Porque o reflexo não mudou. As decisões dele não mudaram, as reflexões dele não mudaram. Então, a emocional continua estagnada, né? E como a postura diante da vida está estagnada. Então, o ser humano ele tem muito pouco conhecimento dessa área, que é a área mais importante, que é a área de como eu conduzo a minha vida. Oi? É muito mágico. É muito mágico, é muito mágico. É muito simples e muito complexo, né? Muito simples e muito difícil. Exatamente. É muito simples. O óbvio, normalmente é complexo e simples, ao mesmo tempo, né? É dual, como tudo na vida, né? Porque o que eu tô trazendo para você aqui, para as pessoas, são reflexões, são questões, né? E que a gente que é dentista, por exemplo, que trabalha na boca, fica, pera, porque a gente não aprendeu nada disso, e não aprendeu e não vai aprender, vai demorar muito ainda para se ensinar sobre isso. Por quê? Porque isso invalida um monte de coisas, um monte de conceitos. Se a odontologia biológica já é, né, questionada para chuchu pela odontologia convencional, né? Por quê? Porque existem paradigmas ali, existem valores inseridos nessa maneira de olhar que é muito difícil. Então, até por isso que eu costumo dizer que eu não considero a biocibernética uma especialidade odontológica. Na verdade, a biocibernética é um conceito, é um estudo profundo do ser humano, sendo que a boca cumpre um papel fundamental nisso, porque é na boca que isso fica registrado, fica revelado. É o início, né? É o início de... Você sabia que a nossa boca, essa boca, ela tem origem numa estrutura embrionária que chama boca primitiva, que é da onde sai o nosso sistema nervoso. A hipófise, a mesma origem embrionária da boca é a hipófise. E olha a importância que a hipófise tem. Então a boca é começo e fim. Tudo começa na boca. A boca é o centro. Eu falo que a boca é a área de maior aglutinação de consciência, é na boca. É aqui que a gente sabe o mundo, é aqui que a gente decodifica o mundo. Tudo entra por aqui e sai em forma de palavra. Olha quantas coisas estão relacionadas à boca que o dentista, eu, tive essa mesma formação que você, simplesmente desconhecemos e simplesmente não queremos olhar. Não é? Por quê? Porque não se quer se aprofundar, não tem mais. Porque quando você se aprofunda, você começa a olhar para uma boca, você já começa a invalidar aquilo que você aprendeu. Você fala, pera, eu já não vou mais fazer isso aqui, porque se tudo que eu estou falando aqui tem sentido, você imagina você simplesmente propor um tratamento ortodôntico baseado numa medida padrão, por exemplo, que é o que acontece, né? Que você vai fazer um estudo ortodôntico, você pede uma documentação ortodôntica, vem os traçados, você escolhe qual traçado que você gosta mais, e você faz uma intervenção ortodôntica para aproximar aquela pessoa daquele padrão. Né? Só que a gente está acabando de dizer que não existe um padrão, porque a boca é a revelação de uma individualidade. Então não teria como você fazer essa intervenção sabendo de um dado como esse.
isso fica conflituoso, né? Bastante conflituoso. Por quê? Porque, e como que se faz, então? Deixa a boca do jeito que está? Não. Para fazer uma intervenção na boca, aquela pessoa precisa entender que ela está fazendo uma intervenção na vida dela. Não é na boca só, é na vida dela. E que ela pode, tanto com a intervenção, conseguir botar para fora o que tem de qualidades humanas dentro dela, como também pode simplesmente camuflar. É que esses casos, por exemplo, da ortodontia que eu acabei de citar, aparecem no meu consultório hoje, não é? Com problemas que não tem nada a ver com a boca. Pessoas com depressão profunda, doenças autoimunes terríveis, uma série de alterações fisiológicas, emocionais e mentais relativas a uma condição bucal. Vou dar um exemplo para você. Se o ser humano cabe dentro da boca, e ali está toda a qualidade humana, uma criança tem uma boquinha pequena. Por quê? Porque quem mora dentro daquela boca é uma criança. E uma criança, ela ainda está se desenvolvendo, certo? Um adulto, uma pessoa adulta, ela tem que ter uma boca maior, porque o conceito que vai ter que estar lá dentro, que é o que a boca comporta, é o conceito de um adulto. Então você pega uma boca de uma criança e coloca na de um adulto. Então, olha só, ele tem um corpo de adulto, uma fisiologia de adulto, competências de adulto, mas ele emocionalmente ou mentalmente é infantil. E a gente vê, eu vejo o velho da minha idade tendo atitudes na vida que eu falo, você está parecendo uma criança de 5 anos. E tem mesmo. E essas pessoas podem ocupar cargos importantíssimos. Com certeza. E serem professores, doutores de faculdade. Então, assim, a boca, essa intervenção na boca tem que ser muito cuidadosa, muito cuidadosa. Lógico, a gente não vai esgotar esse assunto numa live, por isso que a gente está fazendo as lives para convidar as pessoas a frequentarem os seminários, aonde a gente tem mais possibilidade de explorar isso mais a fundo. Mas o que eu quero que fique para as pessoas, e principalmente para os dentistas, que a gente tem que começar a questionar mesmo. Falar, pera, será que isso aí tem... Porque é o que você falou, é tão óbvio que parece uma coisa... Não sou eu que estou criando isso. A biologia já criou, ela já fez desse jeito. É desse jeito. E está lá e a gente que não quer ver. E a gente que não olha do jeito com a lente correta para ver. Né? Então, assim, espero, né, que esse movimento que a gente tem feito, que para mim é um movimento que me deixa feliz comigo, porque eu estou nisso há 36 anos, trabalho com biocibernética há 30 anos, tive a oportunidade de conviver, ser paciente e discípulo dos criadores desse estudo. Lógico que a vida vai apresentando para a gente outras formas de olhar, além daquelas que eles passaram, né? Então eu me sinto no dever de falar com as pessoas, conversar com as pessoas. Da onde vai dar isso? Eu não sei, porque como a biocibernética não é uma especialidade, se for uma especialidade, você monta um curso de pós-graduação, você faz uma metodologia. A biocibernética dificilmente vai encontrar uma metodologia, porque se tem uma metodologia da biocibernética, é o estudo aprofundado do programa biológico humano, incluindo a boca, né, incluindo a questão bucal, como sendo a cristalização desse processo de desenvolvimento desse programa. Uhum. Então, é uma ousadia tremenda que a gente está fazendo, mas eu espero que isso está acontecendo, né? Tem muita gente sendo tocada por isso, né? Você esteve no seminário, você viu. Daí o que vai acontecer, aí é o que aconteceu com a minha vida. Eu, desde que olhei para isso desse jeito, minha vida não foi mais a mesma. A partir desse momento, eu fui questionando, cheguei nisso que eu estou hoje, né? Então, as reflexões que eu faço hoje é produto de todo um processo, né, de questionamento que você vem fazendo há muito tempo, né? E você esteve lá e viu a quantidade de informação que a gente troca lá, né?
no seminário. E são informações que vão te despertando coisas que você não imaginava, né? Aí você fala assim, meu Deus, como que eu vou atuar na boca do paciente depois de saber Pois que eu tenho é. que respeitar o programa biológico dela? E esse programa já não está sendo respeitado, porque desde a hora que nasce tem alguma coisa interferindo naquilo, né? Aí você fala, mas Olha, eu diria, que vai interferir nisso, né? eu poderia, Pode. eu poderia dizer para você que até antes de nascer a gente já sofre um monte de influência. Que tem o meio ali, né? O preparo para você vir para este mundo, né? Então é muito complexo. Aí você fala assim, mas agora na minha área eu vou atuar piorando ou ajudando esse paciente, né? E é uma Pois discussão é, que pois você é. tem também, e é individual, né? É individual, não tem um protocolo, né? Não tem um aparelho que as pessoas, igual vocês nos falaram no seminário que eu participei, não tem um aparelho que vai colocar aqui, não é toda uma sistemática, né? Então são ferramentas que nós vamos agregando para poder ajudar aquele paciente a sair daquele momento que ele está de incômodo, aquele bruxismo, aquele apertamento, fazer ele entender o porquê, né? Não é colocar uma placa. O aparelho, ele é. Eu também nessa outra live aí, nessa outra live eu dei o exemplo, né? Imagine a gente subindo uma ladeira com uma pessoa ao lado e essa pessoa coloca o dedo nas tuas costas assim. Aí você até sobe a ladeira com mais leveza, mas a pessoa está apenas colocando o dedo. O aparelho é esse dedo aí. O que o aparelho faz? Né? O aparelho ele busca essas placas que a gente usa, são coisas muito simples. E que no seminário não deu nem tempo da gente mostrar, mas nesse a gente vai mostrar. São placas muito simples, que para o dentista fica até difícil ele entender. Mas o objetivo dessas placas é aproximar aquela pessoa de um potencial que já existe dentro dela. Resgatando essa harmonia através do resgate dessas proporções que eu acabei de falar. E o resgate pleno de uma condição respiratória. Agora, isso só resolve? Não, isso aí abre um caminho. Abre um caminho. Aí, o caminho, quem vai trilhar é a pessoa. Mas para a pessoa poder trilhar o caminho, ela precisa compreender esse caminho. Né? O que significa, como que ela pode olhar para si mesma e se reconhecer diferente daquilo que até hoje ela imaginou que era ela. Interessante. É muito duro isso, né? Interessante a fala, né? Que vai ser na década de 2000, não sei o que o Dr. Mário falou, né? Que vai despertar. Porque está acontecendo mesmo um despertar da consciência, né? As pessoas estão começando a olhar mais para o lado, não está olhando mais só para o... Está olhando para dentro, mas não só para o próprio umbigo, né? A partir do momento que você começa a se enxergar, você começa a olhar o outro também, né? E bem nessa hora que ele falou que ia começar esse despertar, que ia voltar para a biocibernética, para ver essa postura física, emocional, que é uma só, porque não adianta, igual o senhor falou, não adianta colocar o aparelho na boca e internamente essa pessoa não tomar consciência do que levou ela para estar neste momento apertando os dentes, incomodando, bruxismo, querendo apagar suas memórias, né? Isso vale. Eu normalmente dou esse exemplo também. Uma vez eu estava no consultório, refletindo, coisa que eu quase não faço. Eu estava lá pensando e tal. Mentira! E aí eu falei assim, nossa, eu comecei a lembrar dos nomes das terapias que eu conhecia, mas terapias ligadas a um movimento mais humano. Não é? Então, terapias que, no nosso sistema, uma palavra que o Mário odiava, são tidas terapias alternativas. Né? Então, eu entendo o que ele fala, porque não é alternativo. Na verdade, a alternativa é o tipo de medicina que se pratica, é uma alternativa. E aí eu comecei a escrever. E achei que eu ia escrever umas 10. Quando eu vi, tinha mais de 80 na página, de coisas que eu fui lembrando. A biocibernética está numa delas, aí eu botei também. Então, todas essas terapias, o objetivo delas, qual é? Ajudar o ser humano, cada uma dentro do foco dela. Mas, de fato, nenhuma delas ajuda.
são apenas o dedinho, é o dedinho nas costas. No caso da boca, quando eu falo assim, a pessoa pode falar assim, ah, você está falando isso porque você está defendendo o fato de ser a boca. Não é. Não é mesmo, não tem nem motivo para isso. A boca, dentro desse todo esse processo, é um dos lugares mais importantes. É onde você pode realmente atuar no sentido mais amplo em relação à postura da pessoa na boca. Agora, fazer essa intervenção e resgatar essa condição e aí resolveu, não vai resolver. Não vai resolver porque o problema não está ali. Aquilo é sintoma, aquilo não é o problema. A É o sintoma. causa. Então, a causa está na busca de um entendimento do quanto que nós nos desviamos disso. E para isso, por isso que eu lá no seminário ficou claro isso para vocês, e até falo isso aqui publicamente, porque uma pessoa fala, como é que eu faço para aprender a biocibernética tal? Né? Aí eu falo assim, fácil, você tem que aplicar ela em você. E não é só colocar o aparelho na boca, o aparelho é uma etapa, você tem que entender isso em você. E como isso está espelhado, inclusive, na sua própria boca. Está ali, está espelhado, sai ali. Né? E como é que você faz para entender? Porque senão você não vai entender no outro. O que a gente cumpre na odontologia, na grande maioria das vezes, é protocolo. Protocolo. A gente vai cumprindo protocolos. A gente se baseia naquele protocolo, são protocolos diferentes, mas a gente vai cumprindo o protocolo. E isso tem um resultado, lógico, tem um resultado, mas ele é limitado. Ele é muito limitado. Porque, na verdade, o protocolo nunca vai funcionar porque ele é aplicado do mesmo jeito. Então não adianta. Você tem que, o que você falou, a gente precisa individualizar aquilo, a gente precisa compreender. Eu compreendendo em mim, eu já tenho dificuldade de compreender no outro. Imagina eu generalizar para compreender de um jeito para todo mundo. Aí não dá, não tem como fazer isso. Né? E o seminário, no seminário, a ideia do seminário, inclusive chama-se seminário por causa disso, que é para plantar uma semente. Isso que eu estou fazendo aqui é plantar sementes. Eu não estou vindo aqui para apresentar uma verdade absoluta, nem estou propondo milagres de tratamentos milagrosos que vão resolver a vida das pessoas. Não acredito nisso, não acho que exista. O que eu estou propondo é uma reflexão mais ampla sobre isso, e nós, dentistas, no caso, quanto que nós temos de importância nisso tudo. Está quase terminando o nosso horário aqui, né? É, Prazer ai que falar pena. com você, o Hamilton, porque você, assim, vamos dizer, foi como se fosse um personal trainer aqui, né? Falando direto aqui comigo, apesar dos ouvintes aqui. Fala um pouco do seminário de Brasília agora, né? Para os colegas que estão interessados em despertarem essa vontade de ir, que eu digo para vocês assim que é fantástico, é uma mudança, é uma quebra de paradigmas, é uma coisa internamente mexe com você, né? Fala um pouco do seminário, porque tá para encerrar aqui nossa live. Ah, bom, o seminário está no meu Instagram, tem um monte de divulgação sobre o seminário, né? Ele vai acontecer agora em Brasília. Fica aqui o convite, se não tiver condições de ir nesse, porque não tem vaga ou porque a pessoa não pode, fiquem tranquilos, porque a ideia é que a gente repita esse seminário mais algumas vezes, não é? Porque o seminário, a ideia é plantar semente, dessas sementes ficam algumas plantinhas. E aí essas plantinhas é que a gente vai trabalhar adiante. Mas a ideia do seminário é convidar as pessoas, não precisa ser nem dentista, quem quiser participar, pode participar. Vai falar bastante da boca, mas não tem problema. Esse assunto é bom para qualquer um. Então, é isso. Eu vou ter umas outras lives amanhã, tem uma, sábado tem outra com os seus colegas de curso. A gente vai falar mais sobre isso, então quem quiser também assistir as outras lives, a gente vai abordar outros assuntos também. Igual o professor falou, né? Não precisa ser dentista, porque tem outras áreas da saúde que com certeza vai ficar enriquecido e vai Agregar. também Olha. mais uma ferramenta, né, para ajudar os seus pacientes. Como nós estamos nessa época de despertar, né? O doutor Mário falou que agora que é despertar, então convido vocês que estão nos assistindo a participarem, porque é um despertar maravilhoso.
Gratidão. Eu fico feliz, espero que as pessoas gostem e participem. Vamos lá. Tá bom? Gratidão Obrigado, viu, Angelita? pelo seu tempo, Bom feriado para você. para você também. Um abraço. Qualquer coisa, as pessoas entram em contato com a gente pelo Instagram. Tá bom, então. Um abraço e até semana que vem. Tchau. Manda um abraço pro Klaus. Tá bom, tá sim. Tchau. Tá.